Alô? Oi, tá me Dé? ouvindo? Tu Tô te estás me ouvindo bem, não ouvindo? tô te ouvindo bem. Não tô vendo tua imagem ainda. Deve estar chegando, vamos ver se vai. É, mas o teu áudio tá perfeito. Eu vou botar Teu áudio meu tá... 3G também, porque É, talvez seja melhor, porque aí se der bronca no... Aqui tá tranquilo. Tua imagem engraçado. continua, É, tua imagem continua girando aqui pra mim. tu quer mas tá como se estivesse entrando ou ainda não? Não, não, tá só girando. Deixa eu sair, tu me chama de novo? Tá bom. Agora acho que vai. É, tô ouvindo tua voz normal. Tu fez o que? Mudou a rede? Oi, eu abri o meu 3G, 4G. Eu nunca só chamo de 5, 3G. 4,5. É, eu também, eu chamo de 3 até hoje. Ai, será que eu vou Continua. ficar assim? É. Você continua, ó, expectativa versus realidade. Pois é, frustração bem adequado Expec- pro. Expectativa versus realidade. Vamos dar uma boa tarde para o pessoal. Diz que a gente está com essa questão com o vídeo. É, estamos esperando aí ver se o vídeo de André aparece. Já, já testando o tema da expectativa versus realidade. Expectativa versus frustração. Daí eu posso fazer o seguinte também, eu posso fechar o teu e aí você pede para participar e eu te aceito. A Vamos gente pode tentar, fazer isso então. também. Faz Tá, isso, vou te então. derrubar. É. Vai. Gente, a gente começa assim, né? Essas coisas acontecem e é muito interessante a gente ver isso, porque as últimas 3 lives que a gente fez estava perfeito, tudo funcionando ok, a gente fez o teste antes e aí hoje a gente resolveu que não precisava testar, né? E aí a gente resolve que não precisa testar e a coisa não funciona o vídeo. Pelo menos o áudio está funcionando, né? Cheguei? Chegou o áudio, o vídeo continua girando, assim. Você continua. Eu não sei se Gente, alguém. Eu não sei se eu não estou te vendo. Você está se vendo no vídeo ou não? não tô me vendo, só tô te vendo. É, eu não te vejo também. Agora o áudio está perfeito. Eu não sei se quem Hum. está aí está te ouvindo, porque de repente as pessoas estão. Gente, quem tá aí pode dar um ok. Vocês estão ouvindo a Andrea? Fala aí, Dea. Oi, estão me ouvindo? Um, dois, três, para testar. Eu lembro que aconteceu isso com o Hugo e depois. Ó, alguém já Tá ouvindo respondeu bem aí que a as gente. duas, né? É, E aí, quer é, começar a conversar? A gente espera, fica você vamos, aparecendo e eu fico aqui de amiga oculta? Eu topo. fica, fica de amigo oculta e a gente vê se uma hora o vídeo resolve Ele aparecer aí abre. É, na rede. pois é. Vamos, o que já é uma piada, né? O É, que já é, pois é, o o que que já já, vai tratar. já trata do Se eu começar a tema. dar uns chilique aqui, se começar esse Instagram danado, né, já significa que temos problemas. Não, exatamente. A comunicação, na verdade, não é nem a comunicação, né? A comunicação funciona perfeitamente, mas, digamos, o equilíbrio que a gente É, prega tanto não vai funcionar. isso. Porque, na verdade, eu achei interessante quando eu falei para você esse negócio do tema, porque
essa é uma frase que me acompanha já há muito tempo. Muito tempo. Essa coisa da expectativa é a mãe da frustração. É uma coisa que eu repito para várias pessoas e eu tento usar isso para a minha própria vida, né? Porque se a gente for pensar, é aquilo que a gente estava conversando ontem. Se a gente for pensar, a expectativa ela se aplica para absolutamente tudo, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente gera uma expectativa daquilo que a gente vai fazer. Qualquer coisa, seja uma compra, seja um casamento, seja um filho, o uso de um serviço, uma viagem. Para qualquer coisa, a gente tem uma tendência muito grande a gerar expectativa. E se a gente gera uma expectativa grande, a gente tem uma chance, de repente, de se frustrar, né? Se a expectativa é pequena, às vezes não dá o fôlego que a gente precisa para ir em frente atrás daquilo que a gente quer. Então, a palavra é equilíbrio, exatamente o que eu estava falando, né? Se de repente a gente começa a xingar, essa droga dessa rede cai, não funciona para nada e tal. Esse equilíbrio foi-se, né? E eu acho que eu tenho muito isso aplicado para várias coisas na minha vida, que tudo é equilíbrio. Né? Eu acho que a grande maioria das coisas que a gente faz na vida depende do equilíbrio. E essa coisa do ajuste de expectativas é muito equilíbrio, né? Não sei como é que você vive isso. Bom, primeiro dando boa tarde para quem está aí e saiba que eu estou aqui no escurinho porque aconteceu alguma coisa, minha câmera não funcionou, então a gente começou a trabalhar o tema expectativa e frustração na vida real, né? Eu estou bem frustrada porque até batom eu passei nessa quarentena. A gente só passa batom para fazer live. A gente só passa batom para fazer live, André. Exatamente. Então, assim, dizer que eu vou tentar passar o meu olhar de acordo com a perspectiva da comunicação não violenta, né? Porque acho que essa abordagem, ela pode ser olhada de vários ângulos e eu gostaria de passar, enfim, o que eu me sinto hoje mais habilitada para falar. E antes de falar desse tema que eu acho muito instigante, eu queria falar um pouquinho dessa empatia com o momento que a gente está vivendo, porque eu acho que a palavra frustração ela está muito viva hoje em muita gente, né? Porque muitos projetos foram frustrados, a gente tinha expectativas, eu mesmo com você, a gente tinha expectativa de fazer oficinas, né? E não aconteceu na vida real, mas a gente está aqui agora tentando umas estratégias alternativas no mundo virtual. E isso me mostra muito, eu acho, pelo menos para mim, é como a gente está muito interconectado, como as nossas expectativas estão interconectadas. E eu vivi ontem uma coisa muito interessante, que foi o seguinte, eu precisei sair com a minha filha para poder levá-la para o dentista, porque ela teve um problema no dente, não pôde esperar no aparelho. E eu fiquei muito chocada com a quantidade de gente na rua pedindo dinheiro. E isso me lembrou como as nossas frustrações e dificuldades estão completamente interconectadas, sabe? Então eu acho que, assim, para a gente começar a nossa conversa aqui, falando das nossas expectativas de frustração, a gente caminha por esse lugar de privilégio que a gente tem, que eu acho que a gente tem expectativas e frustrações diferentes de muitas pessoas, e ainda assim elas são muito válidas, né? Ainda assim está frustrada porque eu não apareci na tela, tendo passado o batom, ele é uma frustração válida e que eu acho que é importante para dar esse recorte, né? Para entrar nessa conversa. E aí, entrando um pouquinho no que você falou, essa questão da expectativa, eu acho tão importante, porque tem uma autora que eu gosto, o nome dela é Susan David. Ela fala de agilidade emocional. E ela fala da nossa capacidade de criar roteiros hollywoodianos na nossa cabeça para as coisas, sabe? Quando a gente deseja... tudo, aliás, né? Tudo, Então, quando você deseja alguma coisa, você cria, né, todo um sonho. Tudo, acho que para um emprego, para uma pessoa que você conhece, para uma viagem que você vai fazer, né? Muitas vezes gerando expectativas boas e às vezes também roteiros muito ruins,
né? E, e essas expectativas criadas, elas, na verdade, elas escondem algo muito importante, que são, assim, as nossas necessidades que estão ali por trás daquilo. Quando a gente começa a fazer esse roteiro mental, é porque a gente tem coisas dentro da gente vibrando que a gente queria conquistar, conseguir, né? Então as expectativas são muito importantes na minha visão, porque elas trazem à tona coisas que a gente está precisando. E quando eu digo coisas, não só produtos, óbvio, mas Sim, sim. sentimentos, né? Sentimentos, Exatamente pessoas, claro. a motivação que a gente precisa para esse encontro. É isso que eu acho. E tu, assim, quando tu pensou nesse tema para trazer, tem alguma coisa que está viva que você queria trazer? Não sei, alguma situação, algum recorte? Na verdade, foi aquilo que eu estava até comentando contigo, né? É, surgiu de uma expectativa do Dia das Mães. Na verdade, eu tive muita vontade de fazer no Dia das Mães, né? Fazer uma coisa meio live desabafo, né? E muito por conta disso, porque o que acontece? A gente tem uma tendência a pensar um Dia das Mães, ai, lindo, né? Um dia ensolarado, onde os passarinhos cantam, você não faz nada, você senta e você vira a princesa do dia. E, na verdade, o dia não saiu do jeito que eu estava querendo, né? Desejando, imaginando. Deu tudo ao contrário, né? Assim, então eu acabei o dia exausta, super aborrecida, né? Chateada. E eu falei, poxa, né? É aquela coisa meio frustrante. Então foi exatamente expectativa versus frustração. E aí veio para mim de volta essa frase, né? A expectativa é a mãe da frustração, muito por conta disso, porque eu talvez tenha criado um roteiro hollywoodiano de Dia das Mães na minha cabeça, que não aconteceu, né? E aí isso me trouxe de volta isso e me trouxe várias vertentes de questões que envolvem os filhos, que às vezes você espera que os filhos façam uma coisa e eles não agem da forma como você gostaria, e aí você se chateia. Uma viagem, de repente a atenção de um amigo, qualquer coisa, né? São várias coisas que são disparadores, mas o disparador dessa vontade de compartilhar foi exatamente o Dia das Mães. E foi interessante porque quando eu coloquei ontem à noite isso, eu recebi algumas mensagens de gente falando, pô, que tema massa, né? Uhum, Que discussão importante. Porque eu acho que é isso. Talvez a gente não pare para alinhar essa coisa da expectativa, né? Do uhum, emprego, da postura de uma empresa, às vezes com um funcionário, de um projeto frustrado, que de repente a gente pensa, ai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e de repente o projeto não sai. Então, é um momento agora, inclusive, pede que a gente tente alinhar a expectativa, ajustar e evitar a frustração, e realinhar as expectativas, né? Trabalhar as uhum, expectativas de uma outra forma, daquilo que eu falei no começo, de repente, de você conseguir usar isso como uma mola, ou como uma válvula, ou como um estímulo para que você consiga trilhar um outro caminho dentro da crise, né? uhum, Dentro desse momento de expectativa frustrada. Pronto, a própria expectativa de que a gente teria uma quarentena de 30 dias foi expectativa e frustração, porque na verdade a gente está caminhando para os 60 dias, né? uhum. Aliás, a gente vai Ou passar dos mais, 60 dias. né? Exatamente, porque assim, 60 dias a gente está fazendo agora. Eu acho que hoje eu estou fazendo 60 dias em casa. E a gente está caminhando para mais de 60 dias, talvez 90, talvez mais de 90 dias, a gente não sabe. Então, se a gente tiver a expectativa e sair colocando sempre prazos para finalizar uma coisa que não está absolutamente sob nosso controle, que é o pior, Uhum, né? Eu acho que é o uhum, principal, quando você entende que as coisas não estão sob nosso controle, talvez o alinhamento de expectativa também fique um pouco menos difícil. uhum. Eu É, não digo nem mais fácil, eu digo menos difícil. é. Eu queria. E não Desculpa. fala. Eu quero Fala comentar porque eu umas acho que eu coisas vou pontuar uma coisa que você ia importantes. falar. Não, É. não, eu quero conversar com você, mas eu queria antes tentar uma estratégia. Pensando na minha frustração de não estar aparecendo, eu queria ver se eu consigo entrar pelo telefone de Alexandre.
pensei na mesma coisa, Déia, que eu vi Deixa eu que ele tentar entrou aqui, aí. peraí. Eu vou tentar roubar o Tá, mas celular aí, do marido, gente. Só um minuto, peraí. Ô, tá, amor, eu vou te... peraí, rapidinho. Tá, tá. Peraí. São ajustes, são ajustes. E, coincidentemente eu tinha pensado nisso. Mas, só continuando aqui enquanto a Andrea tenta fazer essa troca, isso é uma coisa que eu convivo com essa ideia de alinhamento e ajuste de expectativa há muito tempo. Porque eu acho que isso é uma coisa, inclusive, que eu aprendi de família. Acho que meu pai diz muito essa coisa, né? De você ter um ajuste de expectativa com a realidade. E são coisas que a gente é proteção para a gente na hora que a gente faz isso, né? Eu acho que na hora que a gente tem esse cuidado com a gente de alinhar o que é expectativa e o que é possível, né? O que é expectativa, o que é realidade, é uma coisa que é um cuidado conosco, né? Na hora que a gente faz. Né? Deixa eu ver se eu consigo botar o André aqui. Bom, enquanto eu estou esperando para ver se a Andrea consegue entrar pelo do marido, e aí a gente chama ele aqui. E aí a Andrea vai aparecer contra o nome. Vamos ver se ela. E aí? Dea, Dea, E aí, tô aparecendo agora? tua imagem não aparece, tá Ah, o áudio de novo. então deixa eu Agora, aqui mesmo. agora é estranho, né? Talvez seja alguma coisa no teu, mas tudo bem, vamos embora, vai, não vamos interromper não, porque tem conversa para acontecer. É. Deixa pra lá. Vai continuar no de Alexandre? Vai, né? Vou. Eu vou Continuando dele aí, tá. ficar de E aí, aqui. tá no banquinho. E aí, Dé, uma coisa que eu tava falando aqui, enquanto tu saiu e voltou, é que, usando já uma coisa que é de comunicação não violenta, na hora que a gente alinha também expectativa e realidade, isso é um cuidado que a gente tem com a gente, né? O que eu acho bem interessante dessa conversa é o seguinte, a frustração, ela é algo que é muito difícil a gente evitar passar por ela, né? Sim. Porque muitas das coisas que a gente deseja não estão apenas sob o nosso controle. Agora, por exemplo, eu estava assistindo um vídeo do Leandro Carnal e ele estava explicando, nesse momento eu deveria estar em Nova York, né? E não estava lá na casa dele, que eu não sei onde é, então extremamente frustrado por tudo isso. E o que é interessante é como a gente vai reagir diante disso que está. Deixa eu tentar botar o fone, que eu vi que estão falando que o áudio está mais baixo. Caio falou que é mais baixo. Melhora. Então, assim, como a gente melhorou, né? Como a gente vai reagir diante dessa frustração? Tem várias maneiras da gente lidar com isso. Uma delas, que costuma ser bem comum, é a gente culpar os outros. Né? Então, assim, teriam 4 estratégias. Uma é culpar os outros. E aí é um grande problema, porque assim, a gente fez todo um roteiro mental hollywoodiano para satisfazer uma necessidade nossa. Muitas vezes a gente não combina com a outra pessoa, o que a gente estava ali de expectativas, e a gente gostaria que ela agisse de acordo com os nossos sonhos. Então, assim, é muito difícil isso. E aí a gente culpa, né? Aquele egoísta, insensível, a gente vai colocando vários rótulos e julgamentos na pessoa que não satisfez as nossas necessidades, que muitas vezes a gente nem conseguiu expressar. Então, essa é uma das alternativas. A segunda alternativa, que também é bem delicada, é a gente culpar a nós mesmos. É a gente entrar num círculo de se culpar porque não conseguiu satisfazer aquilo que a gente queria. Então, no exemplo que você deu no Dia das Mães, mas eu sou assim mesmo, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? E a gente costuma ser muito cruel nesses momentos. O nosso juiz interno costuma ser extremamente rigoroso. Né? Isso também causa uma profunda desconexão, causa culpa, é algo bem
Né? Oi, tu estás me ouvindo? Tu tinha sumido por um tempo. Tá, pronto. Então, o que eu acho que a comunicação não violenta traz de mais interessante é essa possibilidade da gente poder lidar com essa frustração de uma maneira produtiva, que gere um aprendizado. Né? Eu não gosto nem da palavra positiva ou negativa, porque parece que tem sentimento que é bom e sentimento que é ruim. Na verdade, todo sentimento traz uma mensagem para a gente, né? Mas eu acho que essa é uma questão bem importante. E as duas alternativas mais, digamos assim, dinâmicas para a gente lidar com isso seria a gente escutar que sentimento e necessidade da gente estava ali atrás daquilo que a gente estava querendo, né? Então, por exemplo, o seu Dia das Mães, você estava com expectativas, talvez você quisesse paz, harmonia, não sei, algumas coisas estavam vivas em você e você fez um planejamento para isso. E não deu certo, né? As pessoas que estavam ali envolvidas reagiram de uma outra forma. Então, ter essa conexão acho que também é bem importante. E, inclusive, muito do que a gente está vivendo hoje, eu vejo as pessoas expressando muita raiva porque estão em casa, porque não podem sair, né? E eu desconfio, não posso falar, claro, pelas outras pessoas, mas só pelos sentimentos que eu tomo contato meu mesmo, da minha família, dos meus amigos, é que tem muita frustração aí por trás disso. Eu acho A raiva, você diz, né? Essa raiva que as pessoas vão externando, né? Isso. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. E eu acho que junta um pouco, na verdade, da frustração com o sentimento de medo que as pessoas vivem, com o sentimento de insegurança que junta, né? E aí eu acho que vira um grande balaio de emoções, né? Do qual, obviamente, do balaio, né? Do qual fazem parte expectativa e frustração, óbvio, e que é muito complicado, porque muitas vezes, você está se deparando com sentimentos com os quais a gente não está acostumado a conviver, né? Então, eu acho que a instabilidade e a insegurança, por exemplo, é uma coisa que talvez não sejam muito pertinentes ao ser humano de um modo geral, né? Para a gente conviver com isso, especialmente a gente que está acostumado com um nível de segurança, porque obviamente um nível de insegurança todo mundo vive, né? Que é exatamente a lacuna da incerteza que a gente tem. Só que aí quando isso se mostra mais incerto ainda, então às vezes a expectativa que a gente tem acaba sendo muito pior, né? Por isso que eu estava falando, a gente tem esse equilíbrio da expectativa é necessário e é interessante para que a gente consiga viver melhor, viver mais em paz, exatamente por conta disso, porque se a expectativa também é muito ruim, isso gera um medo dentro da gente que faz com que a vida vire um inferno. Né? Então, eu digo, não é você não ter expectativa, mas é você conseguir equilibrar e ajustar essa expectativa. Expectativa, claro que a gente tem. Né? Tem como você não ter. Que ela é a mãe da frustração, eu acho que ela é. Tá? Porque depende, se a expectativa ela pode ser uma senhora muito grande, né? E aí ela pode gerar uma frustração muito grande também, e ela pode ser uma senhora muito pequena, né? E que gera uma frustração proporcional. Né? Só para a gente ir assim, para a raiz da frase. Né? Eu não sei o que as pessoas que estão aqui nos vendo e ouvindo, né? Se as pessoas concordam com isso, porque eu até deixei uma interrogação lá. Né? Eu não quis fazer isso como afirmativa, porque a frase, para mim, ela é uma afirmativa. A expectativa é a mãe da frustração, para mim, ela é uma afirmativa. Mas pode ser que para outras pessoas ela não seja. Né? Pode ser que outras pessoas não enxerguem isso dessa maneira. Né?
Ô, amiga, eu vou voltar, desculpa, eu vou voltar para o meu perfil, porque agora eu estou com um problema no meu áudio. Hoje realmente a tecnologia não está me ajudando. Eu vou sair Tá, aqui e vou pedir para voltar e eu queria volta pro teu. comentar o que você falou. Tá, volta pro teu. É, gente, tá ótimo esse negócio hoje aqui, mas pelo menos a gente sabe que o outro tá. Vocês estão conseguindo ouvir Andréa, né? Ficou complicado só a questão do vídeo, mas a gente resolve e a conversa continua. Né? A nossa conversa de amigos continua. Então, espera a Dé entrar aí para poder fazer o comentário. Eu queria que voltasse ela com o vídeo, né? Para poder fazer jus ao batom que a amiga passou aí, que nem vai Pronto. aparecer, Hoje eu não estou né? aparecendo, mas pelo menos eu estou no meu agora porque eu estava com problema no áudio do de Alexandre, mas aí a gente continua Esse áudio agora. tá melhor mesmo. Esse áudio tá Pois melhor é, mesmo, Dé. pois O é. áudio do teu tá mais legal. Bom, então Mas deixa me fala aí. o que você falou para mim é muito importante e assim, nós duas viemos da comunicação, né? Nós somos profissionais da Uhum. comunicação. A comunicação não violenta entrou há menos tempo na minha vida, 3, 4 anos, e são quase 20, né? De comunicação social, tudo isso. E quando a gente estuda comunicação social, a gente estuda satisfação, né? Eu fiz meu mestrado na área de satisfação. E satisfação do consumidor, quando eu estudei, ela era uma dinâmica diretamente proporcional à expectativa e entrega, né? Então, tudo aquilo Sim. que você criava e dependendo da entrega que foi feita, você colocava na balança e tinha aquilo ali. E a expectativa, ela é muito motivada pelas emoções, né? Vem do latim movere, de movimento, de emoção. Então a gente coloca tudo isso aí nesse caldo e que podem ser, como você falou, expectativas positivas ou negativas. É como se fosse uma preparação mental para aquele resultado que a gente está querendo entregar. E a expectativa negativa também é muito perigosa, porque às vezes você cria também toda uma teia mental de pensamentos que te levam a uma imobilização. A Susan David, no livro, ela até traz um exemplo que eu achei muito interessante. Foi de uma mulher que estava numa empresa, estava galgando um cargo de promoção, e num determinado momento ela começou a perceber que quando ela chegava nas reuniões, todo mundo se calava. E aquilo deu um medo tremendo nela e ela começou a formatar todo um pensamento de que ela ia ser demitida. E isso gerou um estresse enorme que ela se paralisou, deixou de entregar os resultados, fazer os projetos. E, na verdade, as pessoas estavam planejando dar uma grande promoção para ela. E o enredo mental que ela fez em torno dessa expectativa a levou a ser demitida da empresa porque ela simplesmente Gente, ficou paralisada pela expectativa negativa de que algo podia acontecer, né? Então, assim, é. eu vi que tem até Guga, um amigo meu que está aqui, que trabalha muito com meditação. Esse foco no momento presente, ele é um grande colaborador para a gente manter Sim, as nossas expectativas muito antenadas com a com a realidade. realidade, né? Né? É. A gente tentar tirar os julgamentos de uma determinada situação e se manter muito atento ao que a gente está observando mesmo. Essa também é uma das bases da comunicação não violenta, né? É. Porque a gente julga tudo, coloca muitos rótulos, muitos julgamentos em torno de uma situação e na maioria das vezes nem sempre ela está com essa conexão com a vida real, né? Digamos, com o que está acontecendo, e pode levar para lugares muito desafiadores. É. Tem Outra. aquilo que eu falei, assim, não só pontuando isso que você falou, não esquece o que você ia falar, não. Tá, É aquilo que eu falei, quando a expectativa também é muito pequena, é muito ruim, ela engessa e ela paralisa. Né? Assim, por isso que eu digo que o equilíbrio é muito importante, porque se você tem uma expectativa muito pequena, aquilo também pode fazer com que você não vá atrás daquilo que você quer, sim, porque sim. você tem uma expectativa contrária, né? Você tem uma expectativa negativa. Mas continua aí teu É. raciocínio. Outra questão nesse campo da expectativa e da frustração que eu acho que é bem importante é a questão da gente comunicar as nossas necessidades. Né? A gente começou a falar, mas não desenvolveu muito. Sim, sim. Porque é o seguinte, a nossa educação de forma geral, e aí eu não falo só educação escolar, eu falo, né, o sistema de inserção na sociedade como um todo de uma pessoa,
ele está muito voltado para a gente não expressar aquilo que a gente deseja, né? E quantas vezes na infância nós fomos moldados a isso, né? Não pede isso, Sim, não fala isso. E me parece que a gente ainda tem uma carga mais pesada em relação a isso para as mulheres do que para os homens. talvez. E algumas máximas, por exemplo, quem pede isso é você é egoísta, né? Então, assim, foi muito alicerçado um pensamento de que expressar as nossas necessidades é algo que não é adequado. E isso torna muito É, difícil que a gente consiga conquistar algo, porque se você já tem um julgamento, um auto-julgamento, se você já está tendo um diálogo interno dizendo para você mesmo que é errado pedir o que você deseja, você vai é, entrar no campo de esperar que o outro venha lhe entregar de bandeja tudo aquilo e é. você gera enormes expectativas e a chance de se frustrar é muito maior aí nesse sentido, né? Não, e adivinhe, né? Na verdade, você fica esperando que o outro adivinhe. Se você for pensar friamente na coisa, você fica esperando que o outro adivinhe aquilo que você quer. Essa é a Isso, verdade, né? isso. E a gente, de fato, é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido, mas é isso. A gente tem, a gente, por hábito, a gente foi criado e educado para a gente não falar, não expressar claramente aquilo que a gente deseja, né? Aquilo que a gente sente. É... O problema é que existem formas e formas de você falar. E aí tem da comunicação não violenta, tem da comunicação nossa mesmo, como pessoa, né? Que é uma coisa que eu digo muito, eu repito muito para alunos, eu repito muito para funcionários, eu repito para as pessoas, eu digo, gente, tudo é a forma como você comunica, tudo é a forma como você fala, né? Se você buscar, e aí eu não digo que é você ter melindres, né? Porque é aquela coisa do mimimi, não é você ter melindre, mas é você escolher o momento, o lugar, a pessoa. É você estudar o público-alvo, né? Estuda o Uhum, público-alvo e como é que você vai uhum, abordar aquela pessoa, né? De que maneira você vai falar com aquela pessoa para que você consiga ser transparente sem sair magoado da situação e sem magoar o outro, né? uhum, uhum, uhum. Porque eu acho que é complexo, porque, na verdade, a comunicação é um processo que pode parecer muito simples, mas acaba sendo um processo complexo, porque eu digo, gente, o processo de comunicação é um processo que tem um receptor, um emissor, uma mensagem e um feedback, né? A gente Uhum. sendo bem Isso. teórica, é isso, você tem um emissor, um receptor, uma mensagem e um feedback. Então, se você entender que o seu receptor, para cada um que você fala, é, ele tem um perfil, né? E se você parar para entender isso, a história da empatia volta, né? Se Uhum. você parar para entender isso, você avalia a maneira como você vai falar e você tem a grande chance de melhorar a relação naquele momento, né? Ofir, que eu vi que tá aqui também, Ofir, em algum momento ele falou que uma das razões que ele acredita que a gente está nessa vida é para que a gente se relacione melhor com as pessoas, né? Uhum. E Uhum. aí, se a gente for, aí a gente está fazendo, na verdade, uma volta, né? A gente está indo para a raiz da história da expectativa e frustração e tal. Porque a expectativa, a forma como a gente constrói uma expectativa, ela está diretamente relacionada, eu acho, à formação de cada um, né? Uhum. E quando eu entrei, eu estava até dizendo, eu acho que a minha leitura de expectativa tem um pouco a ver com a minha formação, sim. É uma coisa Uhum. bem de papai, isso que você conhece, e é bem dele, essa coisa de expectativa, né? E tá, como várias coisas na vida da gente, né? Como muitas coisas na vida da gente, tá ligada diretamente às nossas raízes, né? Eu vejo É. muito, muito por aí Você também. Até a forma como a tem gente uma coisa, comunica. tem uma coisa que você falou que para mim é fundamental nesse processo da gente realizar, né, os nossos desejos dentro desse miolo entre a expectativa e a frustração, que é o outro, né?
a maioria, imagino que muito daquilo que a gente precisa, necessita, que a gente cria de expectativas, envolvem outras pessoas. Tudo bem, a gente tem coisas mais simples, que é eu quero comprar um sapato, eu tenho dinheiro, eu vou na loja, compro o sapato, ok, aí você não envolveu tantos atores. Mas quando a gente fala no campo da relação, por exemplo, não só da relação afetiva, sexual, mas todas as relações, né? Seja amizade, relações de trabalho, pais e filhos, elas envolvem o outro. E aí entra esse papel da comunicação que é fundamental, né? Então, assim, Perfeito. a clareza a fazer os pedidos e também, quando você faz um pedido, você está precisando de algo, você saber como é que chega isso para o outro, né? Então, poxa, se eu tenho uma determinada expectativa, eu quero fazer uma determinada viagem com a minha família, eu preciso checar com a minha família como é que seja isso, como é que chega isso para eles. Se eles estão alinhados com essa minha expectativa, né? Então, essa clareza de fazer esses pedidos, ela ajuda muito a lidar com essa frustração. Porque se você já percebe que o outro não está alinhado com você, né, você tem maneiras de encontrar outras estratégias para aquilo ali. Relacionamento afetivo, isso é muito típico. Conversando já com pessoas que eu conheço, com amigas, né? Você entra num determinado relacionamento, tem até uma máxima que diz, você começa a se relacionar muito mais com aquela pessoa que você imagina do que com a pessoa em si, né? Você está se relacionando muito mais com as suas expectativas do que com a pessoa em si. E quando a pessoa age de uma forma que está satisfazendo as necessidades dela própria, a gente se frustra. Mas ele só está sendo ele mesmo. Né? Ele está satisfazendo as necessidades dele. E muitas vezes nem o período ficou claro. Chegou uma mensagem, você consegue ler? Eu não estou conseguindo ler. Eu vou ler aqui, peraí. O FI está falando o seguinte. Querer ser sempre atendido em seus anseios demonstra também uma postura bem egoísta perante o mundo, né? Temos que pensar em dois aspectos, né? A diversidade e o interesse coletivo, perfeito, né? Porque... Eu achei isso perfeito. Mas é verdade, né? Porque e a gente está vivendo um momento muito do coletivo, né? A gente nesse momento uma das coisas que... E aí eu tenho lido sobre o futuro do trabalho, o futuro das profissões, o futuro do marketing, o futuro que, na verdade, o futuro é isso, né? Que a gente está vivendo. E uma das coisas que é ponto, assim, chave, ponto pacífico da questão que vinha sendo prevista pelos futuristas, né? É a questão das comunidades. Né? De você se juntar em comunidades e você compartilhar várias coisas, né? Então, agora, por exemplo, eu acho que a gente está sendo muito provado, ainda que a gente tenha falado, não vamos falar de Covid, não vamos falar de quarentena, não vamos falar, né? Mas a verdade, tem uma outra pessoa aqui, Juca, está dizendo também hoje mais do que nunca, exatamente isso, né? A gente está sendo provado nisso, a gente está sendo testado nisso. Robert Val, amigo, tá falando grande dupla aqui, ideia. Robert Val. Ah, querido, um beijo para nosso Robert amigo Val. de FBV, pois grande amigo de FBV, de várias noites de aula. E a gente está sendo testado nisso, na verdade tem sido uma escola, né, uma grande escola da vida em comunidade, porque o que está acontecendo, por exemplo, ao invés de a gente estar saindo da quarentena, a gente está indo para uma quarentena mais drástica e mais rigorosa, talvez tenha a ver com isso, né? Dessa perspectiva tão rasa do impacto que a gente tem no outro, do impacto que a gente tem na comunidade, de você não se preocupar com seu vizinho. Tem uma amiga minha que a família inteira pegou Covid, ela, o marido, os 2 filhos, graças a Deus foi leve, estavam em casa, mas ela disse que quando chegou o resultado positivo, a primeira coisa que ela pensou foi como eu estava descartando o meu lixo, né? Os porteiros, as pessoas do prédio, os meus vizinhos, será que eu tenho que avisar para eles? Né? Então, veja, mas tudo bem que essa minha amiga já é fora da caixa, assim, ela é uma Andréa também, por sinal. E é uma pessoa que já tem uma preocupação muito grande com isso, mas a gente está sendo testado a se preocupar cada vez mais com a comunidade, né? Só ratificando o que o Alfir falou, dessa coisa do comportamento mais
menos egoísta com relação ao outro, né? Com relação ao próximo, tanto de uma forma micro como uma forma macro, tanto dentro da nossa casa, né? Expectativa com relação a marido, filho, namorado, quem seja, né? Quanto com relação ao comportamento das pessoas, da grande comunidade, né? Isso que você falou é perfeito, puxando esse tema que o Ofir levantou. Eu acho que a gente está tendo a grande prova, né, como eu estava falando no início, de como as nossas necessidades, as nossas realizações estão interconectadas. A gente está sendo profundamente chamado para um retorno do real sentido do coletivo. Então, assim, é frustrante ficar em casa sem dar uma caminhada na praia, na avenida, no quarteirão, em qualquer lugar? Muito. Né? Ficar em casa é muito difícil para a gente que foi acostumado a ganhar a vida lá fora. Mas quando você está fazendo isso, está com duas necessidades. A tua necessidade de diversão e a necessidade de contribuição com o coletivo. Quando essa fala mais alto, ela também é uma necessidade muito importante de se preencher. Né? E ela traz um sentimento de acolhimento e de pertencimento que pode colocar você num jogo muito maior e valorizar essa dinâmica do coletivo. Exatamente. Então, isso eu acho muito importante. A gente está realmente sendo convidado para fazer essa reflexão. E eu acredito, eu tenho muita fé, eu tenho muita esperança, já que a gente está falando de expectativa e juntando a isso aí, essa esperança, que a gente vai sim fazer esse aprendizado. Agora, claro, não estamos todos na mesma página. Isso seria também um egoísmo quando a gente, né? Eu estava comentando com você, eu ontem fiz um movimento que foi um movimento muito triste para mim, de sair de um grupo, de um coletivo que eu pertencia, um grupo de WhatsApp, aqui de uma rede de lugar próximo, e que para mim eu encontrei muita coisa colaborativa nesse grupo, mas ele chegou num nível de falta de diálogo, de briga, de desrespeito, que estava me fazendo muito mal. Né? Então, quando as pessoas entram em monólogos sequenciados, querendo convencer o outro de que eu sou correto, você é correto, eu sou correto, isso é correto, isso não é. E ninguém quer ouvir. A gente só quer convencer o outro que isso é o certo. Mas eu não estou disposta. Olha, eu queria... Né? Por que você está trazendo isso? Eu queria te ouvir. Então, assim, virou uma guerra. Dentro do que a gente está vivendo já da pandemia, que eu acho que é o que a gente está vivendo no nosso país, né? Todos com medo, todos já extremamente engatilhados por tudo, e a gente ainda está vivendo uma guerra emocional. Claro que tem seus representantes legítimos que deveriam, na minha visão, né? Tá trabalhando isso para trazer soluções para o povo, estão colocando essa questão num lugar muito difícil. Então é isso, assim, é o momento da gente perceber que a nossa participação, a nossa contribuição do coletivo, ela é tão importante quanto, ou talvez até nesse momento muito mais importante do que satisfazer as nossas necessidades individuais. É uma quebra de paradigma mesmo, de uma sociedade que veio pautada na individualidade. Né? Está sendo, na verdade, né? Está sendo. Caio colocou aqui, as pessoas que são sonhadoras profissionais vivem eternamente frustradas. Ser mais pé no chão diminui a frustração. Eu acho que, Caio, veja, na minha opinião, ser mais pé no chão diminui a frustração. Porque é como eu estava falando, né? A máxima, talvez ela seja válida para mim, por isso que eu coloquei uma interrogação, né? Coloquei a coisa que talvez para um seja uma afirmativa e eu joguei a coisa para outros como uma pergunta mesmo. Né? Para mim, a expectativa, ela é a mãe da frustração. Né? E aí, talvez, quando a gente é mais pé no chão, a gente não divaga tanto. Né? E aí, Andréa ontem falou, foi muito engraçado, quando a gente estava conversando sobre o tema, Andréa resgatou... Andréa, não sei de onde foi que tu resgatou a música. Tu foi de Juju, foi Juju. Aquela blogueirinha. Eu sei que você fez os seus castelos. Exatamente. E sou eu ser salva do dragão. É bem aí. Então, tem um outro meme também que eu já vi, que é da expectativa e realidade. Expectativa é a Cinderela com os passarinhos pendurando a roupa, né? E a realidade é a gente no varal. Então, talvez seja isso, né? A gente
sendo um pouco mais pé no chão, ou menos delirante, ou menos, né? Caio já tá rindo aqui. Caio, essa música é horrorosa, tá? A culpa é de André, ela puxou a música lá do fundo do baú. Não que seja da nossa época. Não que seja época, mas eu vou fazer só um parênteses aqui, absolutamente nada a ver com a temática, mas só para falar coisa de música, que eu sei que tem muita gente que está aqui que gosta de música. Semana passada, eu estava. E aí eu me lembrei por causa de Caio, por acaso eu me lembrei por causa de Caio. Eu estava vendo uma live do Teatro Bradesco. E era uma live que estava com o seu Jorge e um Jobim, Daniel Jobim, eu acho, no piano. E era uma live, assim, maravilhosa, linda, toda com trilha de Tom Jobim, com aquela voz massa de seu Jorge e tal. E aí, quando acabou a live, que foi só 1 hora, eu vi que tinha tido uma live de Ivete. E eu gosto muito de Ivete, só que a primeira live de Ivete tinha me frustrado muito, né? Apesar de deixar o máximo, ela lá de pijama, cor-de-rosa, de bolinha, pulando que nem uma louca na sala da casa, foi massa, mas assim, chegou a hora que eu não estava mais afim de assistir. E aí eu resolvi ir atrás da live. Nossa, tá ligado aqui, mas a bateria não tá indo. E aí eu resolvi dar uma fuçada lá na live dela, né? E a live de Ivete era uma live só com músicas mais antigas, um repertório que não era o dela e tal. E aí Ivete me saca do baú uma música de Benito de Paula. Gente, eu não era nascida, tá? Benito de Paula não era nascida, porque assim, minha cultura musical vai lá atrás, vai dos primórdios, assim. E aí, ontem, com essa que originalmente é de Erasmo Carlos, eu comecei a rir. Mas é isso, né? É isso, a gente tem por hábito, não sei se isso é uma coisa feminina. Juca, eu dei uma segunda chance à Ivete, mas eu dei tanta segunda chance à Ivete que eu passei o resto da semana ouvindo a live dela, que, por sinal, para quem não viu, tá no Spotify. Eu fazendo jabá para Ivete. Tá no Spotify, nos podcasts. Você coloca lá, live leve, né? E aparece lá as músicas todas que ela cantou. Ela fez um repertório fantástico. Ela trouxe Aldir Blanc com Resposta do Tempo. Foi maravilhosa, foi maravilhosa. Então, assim, a expectativa que eu tive da primeira live, que foi meio frustrada, a segunda eu tive expectativa desse tamanho e acabou se mostrando uma coisa maravilhosa. Foi uma segunda chance total e foi linda. Quem não viu e tiver a oportunidade de ir lá no Spotify, vale a pena, né? Mas eu queria... Deixa eu falar uma coisa de Caio. Caio pontuou uma coisa que eu acho interessante, que é as pessoas que sonham, né? Eu acho isso muito lindo e eu não gostaria de trazer assim como certo ou errado sonhar. Você entendi que nem foi esse o sentido que ele colocou, né? Sim. Mas o que eu acho que é legal é tudo que é aquilo que a gente sonhar, projetar, criar as expectativas mirabolantes, que a gente consiga também ter uma profunda conexão de entender o que a gente quer de verdade com aquilo ali. E além de ficar só nesse querer, de traçar uma estratégia, né? Beleza, e agora, como é que eu vou conseguir isso daqui? Eu acho que foi muito o que pautou toda a nossa conversa. É a gente traçar estratégias que sejam claras, né? E que possam satisfazer essa nossa necessidade. Porque senão a gente corre o risco dela ficar só no campo dos sonhos, quando a gente não parte para comunicar, para fazer os nossos pedidos. Então, particularmente, eu acho sonhar algo muito, muito bonito. Eu acho que ele traz à tona esses nossos desejos, isso que pode vir e que pode trazer muita realização, conquista, pode tornar a vida mais maravilhosa, como a gente diz na CNV. Não, acho que a gente precisa continuar sonhando. Eu acho que o sonho é importante, sabe? Mas é aquela coisa assim, não é o sonho que paralisa. E aí, voltando, a gente fez uma live com o Hugo. E o Hugo falou da diferença de esperançar para esperar, né? E eu achei massa, porque eu nunca tinha pensado nesse sentido. E ele trouxe isso, assim, uma coisa muito interessante, assim. Porque se você ficar só no sonho, sem o movimento em busca de, né? Você paralisa. Sim, é muito frustrante, né?
É muito, É, é muito, né? E, E, hum, não, e você se deleitar com o pequeno também, né? Você entender o pequeno, você valorizar o pequeno, né? Você não é, esperar. Eu estava ouvindo um sermão de um padre que eu super admiro e é uma pessoa que eu escuto muito, né? E ele estava falando, ele fala, gente, por que Deus tem que estar nos grandes milagres? Ele não pode estar nas pequenas coisas, né? uhum, E então, eu acho que tem muito a ver com isso também. É a gente esperar que seja um castelão e você, de repente, você ter seu castelinho e você é. tá sempre, né? Você fala, mas eu queria um castelão, já que não tem um castelão com paredes de mármore, né? Celebrar as Então, pequenas conquistas, né? Isso é fantástico, isso é muito sempre, importante. sempre, sempre. É, é, Celebrar o pequeno. Eu acho que a gente é. tem que fazer isso, a gente tem que aprender isso. E isso, inclusive, é uma lição que a gente está tendo agora, né, Dé? Agora, sim, sim, isso é muito Celebrar. valioso, né? A gente É, está é, celebrando a saúde, a gente está celebrando o estar é, vivo, o ter é, é, comida, né? Isso, coisas que é, só é. passavam. E Ser só uma, grato por coisas pequenas, é. sim, expressar gratidão por isso, expressar gratidão pelos profissionais de saúde, por exemplo, né? Há quanto tempo isso estava sendo esquecido Exatamente. e a gente está É. retornando. E acho que para a gente encaminhar para finalmente ter uma última questão que eu queria trazer, que é o seguinte: entre a expectativa e a frustração, pode ter um ingrediente aí que chama vulnerabilidade, que eu acho que também é o que a gente está vivendo bastante, né? Então, o Sim, que é ser vulnerável? É a gente entrar na arena e tentar conquistar aquilo que a gente quer, independente do resultado, que pode ser um resultado positivo, você pode conquistar ou não. E aí eu gosto muito da Brené Brown, é uma escritora americana que tem livros sobre isso, e ela fala, tem um exemplo que ela dá que é dizer eu te amo primeiro, né? Veja que coragem, quando você está numa é, relação, você ser o primeiro a dizer eu te amo. Ou seja, é você colocar toda aquela tua expectativa ali, de alguma forma, para o outro, sem saber o resultado que isso vai te dar. Então, perfeito. esse também é um desafio, porque a nossa sociedade valoriza muito o controle da situação, a gente ter tudo muito certinho, o que vai fazer passo a passo. E nós estamos vivendo um momento de intensa vulnerabilidade, né? É, A gente não total. sabe, inclusive, quando a gente sair dessa quarentena, a tendência que eles falam assim, é achatar a curva, porque todos nós pegaremos de alguma forma ou não, ficaremos em contato com a doença. Isso é uma É, imensa vulnerabilidade para a gente, que a gente não é, tem como lidar com isso no campo prático. A gente só pode lidar com isso no campo ainda das emoções, né? é. E das Então, teorias, né? Porque a gente tá, tudo é muito teórico ainda, porque não se tem um. Não, tudo que se tem até agora não tem nada concreto, né? Tudo está sendo estudado, tudo está sendo avaliado, a gente não tem nenhuma coisa que seja, não, olha, isso é concreto, isso funciona, isso vai dar certo, a gente não sabe, essa é a verdade. isso, isso. E aí, olhando um pouco para o campo político, porque eu não consigo dissociar todos esses movimentos que a gente está vivendo do campo da política, veja que, Bom, quer dizer, interessante é modo de falar, né? Mas algumas pessoas, o que elas pedem nesse momento? A volta de um regime militar de 1960. Como se esse mecanismo de controle fosse é, eliminar o nosso risco, a nossa vulnerabilidade, né? Seja essa é, vulnerabilidade de saúde, seja essa vulnerabilidade econômica. Então, essa necessidade de segurança que é expressa, na minha visão, de uma é, forma trágica, que é uma forma que pede a volta de um regime que foi pautado pela violência, ela está muito ligada a isso. No fundo, essas pessoas, e aí assim, não é passando pano, justo pelo contrário, eu acho que a não claro, violência, ela é muito mais ativa do que passiva, não estou aqui, ó, coitadinho, não é coitadinho, a gente precisa olhar para isso de frente com coragem para discutir. Mas no fundo, essas pessoas estão com uma lacuna de segurança nas suas vidas, né? E pedindo de uma exatamente. forma trágica
uma estratégia que não cabe mais no mundo que a gente tem hoje. Não, e outra coisa, Dea, é muito, é muito mais simples você trazer uma solução pronta. Sabe como é? É muito mais simples trazer uma solução pronta. Então, chega assim, o que funcionou lá atrás, né? Vamos trazer de volta, né? Quando, na verdade, pensa num modelo diferente, né? Cadê o exercício de pensar num modelo diferente? De apresentar uma solução diferente, né? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Apresentar soluções é uma coisa muito trabalhosa. Não é uma coisa simples. Até porque você tem que prever desdobramentos dessa solução que você está apontando. Eu falei outro dia desse, eu falei, olha, eu não queria estar na pele de político nenhum hoje, seja ele qual for. Eu não queria estar na pele, né? Primeiro porque eu não gosto. Então, assim, a discussão política é uma discussão que, de fato, eu prefiro evitar. Exatamente porque eu vejo tanta violência por trás das discussões políticas, que poderia ser uma coisa que ser de um crescimento enorme, mas o que a gente vê é muita violência envolvida nessas discussões, né? Amizades sendo desfeitas, grupos sendo desfeitos, uma violência gratuita. No momento eu falo, gente, a gente está num momento que a gente não precisa de violência, de pensamento negativo, de energia ruim, a gente não está precisando disso. O mundo está precisando exatamente do contrário, né? Girar sabe, completamente diferente, né? Então, eu não queria estar na pele dessas pessoas hoje em dia, porque de fato é uma responsabilidade muito grande de apresentar soluções válidas e novas, né? Inovadoras. Vai para o modelo que funciona, cara. Sabe? Vai para o modelo novo que funciona, não vai para o modelo velho. Né? Tem tanta coisa boa sendo feita em tantos lugares do mundo, né? Por que Eu acho que não? a gente vai precisar. Isso, acho que a gente vai precisar de um líder, e aí o nosso futuro político é uma incógnita, mas um líder vulnerável, né? E vulnerável não no sentido de fraqueza, mas vulnerável de tentar trazer um outro modelo, porque os que foram apresentados até então não estão atendendo às necessidades da população como um todo, né? Então a gente vai precisar de um líder que tem essa pauta, eu acho, do coletivo muito vibrante, e que sim, porque a inovação ela é pura vulnerabilidade. Você não consegue inovar se você não trouxer esse tema da vulnerabilidade à tona. Né? É porque inovação é risco, né, André? Sim. Inovação é risco. Então, assim, quem tem o peito para inovar é aquele cara que tem o peito para o risco, né? De saber que está lá colocando a cara a tapa e que talvez não funcione, né? Mas e aí, cadê o perdão do outro, né? O líder que tem empatia, isso, Caio, né? Mas é isso que eu estou falando. E aí, cadê o perdão do outro na hora que a coisa não dá certo, né? Olha, não deu certo, eu sinto muito, eu tentei, eu fiz, eu dei o melhor de mim para fazer com que isso funcionasse. Não funcionou, beleza, né? Como é que a gente pode fazer? Mas as pessoas verem que você teve boa vontade na hora que você partiu para a construção e para a construção de uma solução que seja viável para todos, né? Que seja bom para todos, que é a coisa do coletivo, né? E a história mostra pra gente que nos momentos de crise como esse que a gente está enfrentando agora, enfim, outras situações pelo mundo afora, uma alternativa que funcionou muito bem é o que chamam, por exemplo, de governo de coalizão. É você botar em cima da mesa todo mundo. Quem pensa na esquerda, na direita, no meio, no centro, em cima, embaixo. E aí, vamos aqui junto entrar nessa para a gente construir. Nessa hora, a gente deixa a nossa diferença do lado. A gente foca na vida. Né? Depois, quando isso passar, a gente volta a debater sobre as nossas diferenças. Agora é hora da gente encontrar a humanidade que conecta a gente. Só que o líder que não tem empatia, quando a empatia não está presente nessa liderança, não vai conseguir traçar essa estratégia, né? Isso é muito sofrido para a coletividade, mas enfim, acho que é uma discussão, não estava na nossa pauta, mas acho que ela é tão vibrante que não dá para não entrar. Não trazer. E nosso tempo está acabando. Dessa vez a gente... não foi combinado, gente, esse sujeito oculto aí de Andréa, esse blackout de Andréa, mas eu só tenho a agradecer mais uma vez a todos, dizer que a gente adora essas conversas.